A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos para mais um vídeo. Que Deus abençoe nosso estudo aqui. Sem muitas delongas, vamos lá e aí eu vou comentando em cima, tá? Vamos lá. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui direitinho aqui. Tá bom. Você já percebeu que por mais que algumas pessoas tentem acertar na vida, algo sempre parece fora do lugar? Elas correm atrás de dinheiro, reconhecimento, status, mas dentro continuam vazias. E o motivo é simples, embora muitos ignorem. Estão construindo sobre areia. O Não mundo sobre te a ensina rocha. a buscar conquistas, Rocha é Cristo. mas a verdadeira sabedoria começa com uma pergunta simples. Qual é a sua base? Se a resposta não for Deus, todo o resto, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Napoleon Hill dizia Deus que o pensamento é Cristo. criador, mas até o pensamento precisa estar ancorado em um propósito maior. Sem direção espiritual, sua mente pode ser poderosa, mas também perigosa. E é aí que entra o princípio mais negligenciado da jornada rumo ao sucesso. Colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é discurso religioso, é estrutura de vida. É a fundação sobre a qual se constrói tudo: finanças, saúde, relacionamentos, decisões. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades... A maioria das pessoas não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca as coisas do mundo, né? E a pessoa não gosta de ouvir isso, né? Mas é a verdade. E eu tô aqui para falar a verdade, não para agradar ninguém. Então, porque a verdade cura e a verdade liberta. Então, lógico que tem pessoas que colocam sim Deus em primeiro lugar, o reino de Deus, sim, lógico que tem muitas, né? Mas a maioria não coloca. A maioria coloca porque ela vai buscar Deus para obter coisas materiais, né? Ela não quer obediência da palavra, ela não quer fazer a vontade do Pai, negar a si mesmo para ajudar outras pessoas, né? Negar suas vontades para atender outras pessoas, largar os egoísmos, largar o pecado. Ninguém quer isso, a maioria, né? Eu digo a maioria, né? Mas tem quem queira, né? Mas se você fala uma coisa dessa aqui, aí a pessoa já fala que você está julgando, né? Mas a gente fala com amor, porque a gente também é falho, né? E para incentivar a pessoa a buscar mais Deus e mais as coisas de Deus, a palavra de Deus. Buscar Deus, gente, é buscar a palavra. Buscar Deus não é só orar. Não adianta você orar. A oração sem palavra é vazia. Então você tem que... as duas coisas se alinham, entendeu? Porque a própria palavra fala que a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito, com gemidos inexprimíveis, intercede por nós. O que é o Espírito? É a palavra, entendeu? Então ela que intercede, ela te orienta como orar, entendeu? Então a pessoa não entende isso daí, cara. Aí ela acha que nós estamos julgando, que a fé, ela tem fé, ela pode até ter fé, mas às vezes você tem que saber ter fé bíblica, não uma fé fora da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que estar alicerçada, como ele falou, na rocha. A rocha é Cristo, mediante a Deus, o Pai. Porque Deus é uma nomenclatura. Iahu é o nome do Senhor. Iá viver, vá viver, vá viver. Então, o Pai é esse, o Filho é Yeshua, é Cristo, é o Salvador que se deu na cruz por nós. Então a nossa base tem que ser construída em Deus, em Cristo. Não na nossa própria sabedoria, no nosso próprio intelecto, na nossa própria força ou no que o mundo fala. Entendeu? O mundo é mentiroso. Para de correr atrás do que não tem valor. Você deixa de implorar por aprovação dos outros. Exato. Você começa a ouvir mais a sua intuição. Ou melhor, a voz suave de Deus sussurrando direção. E aqui vai uma pergunta para você refletir agora. E quem sabe até responder nos comentários. Você sente que está alinhando sua vida com o que Deus quer para você? Ou apenas com o que o mundo espera de você? Não subestime o impacto dessa resposta. Ela pode ser o divisor de águas entre viver no piloto automático ou começar
começar a caminhar com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar te dá uma base sólida para fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer do contrário. Você começa a eliminar vícios, não porque alguém te obriga, mas porque sua alma não suporta mais o peso daquilo que te prende. Você começa a cuidar do seu corpo, não por vaidade, mas porque entende que ele é templo do Espírito Santo. Você começa a buscar paz, não nos lugares barulhentos, mas no silêncio da presença de Deus. E se você ainda acha que isso não tem a ver com sucesso, finanças ou prosperidade, pense de novo. Quantas pessoas você já viu com dinheiro, fama, poder, mas que vivem como se estivessem perdidas, sem direção, sem paz, sem propósito? Agora responda. Quantas pessoas você já viu que colocam Deus no centro da vida e mesmo, diante de lutas, seguem firmes com uma força que impressiona? Essa é a diferença. E é isso que poucos te contam. O verdadeiro sucesso começa dentro. A riqueza exterior é apenas o reflexo de uma riqueza que já existe no interior. Você quer crescer? Então alimente a raiz. E a riqueza não tem nada a ver só com o financeiro. Então cuide da fundação. É o reino dentro de você. É você andar nos propósitos de Deus. É mais bem-aventurado é dar do que receber. Não estou falando que é errado você crescer financeiramente. Estou falando se o seu propósito de vida e a sua felicidade está em coisas materiais e crescer financeiramente, para o reino de Deus isso está errado. Entendeu? Deus vai te dar conforme você obedece Ele e para auxiliar outros. Não é para o seu próprio deleite sozinho, porque aí você vai ser egoísta. Entendeu? Então, você tem que discernir as coisas que você conquista e dá glória a Deus porque veio dele. E outra, e se ele não te dá, você já tem o reino dentro de você. Ele te dá o suficiente que é para a obra dele. Mesmo que você veja outro fazendo obra maior, Deus não está interessado em tamanho. Lógico que ele capacita alguns para obra maior e outros para menor. Mas o que importa não é o tamanho da obra que você faz. É você fazer com sinceridade de coração e para auxiliar pessoas e trabalhar para o reino. Entendeu? Você tem que começar a discernir de maneira espiritual as coisas, não de maneira quantitativa. Não é quantidade para Deus, é qualidade. Entendeu? Então, as pessoas, ela tem a mentalidade conforme o mundo e não conforme a palavra de Deus. É aí que elas erram, pensando que estão acertando. Porque só porque ela conquista coisa material, dinheiro, fama e poder, ela acha que está no caminho de Deus. E o caminho de Deus não é só isso. O caminho de Deus não é isso. Entendeu? Primeiro, buscar o reino, buscar a Deus, povo de Deus em primeiro lugar, é a obediência da palavra e buscar as coisas espirituais. Não é só as coisas terrenas, é consequência do que a espiritual te dá. Entendeu? E o seu coração tem que estar mais na espiritual do que nas materiais. Entendeu? Aí a material flui conforme você busca o espiritual. Você começa a obedecer a palavra. Entendeu? Napoleon Hill já dizia: um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que valha a pena. E aqui vai outra provocação. Quem controla a sua vida, seu ego, sua ansiedade, a opinião dos outros, ou você entregou o controle a Deus? Pare um instante agora, feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: eu estou construindo minha vida com Deus ou apenas tentando encaixar alguns espaços vazios também? Depois que tudo dá errado? Deus não é religião. Existe uma enorme diferença entre colocar Deus em primeiro lugar e colocar Deus em último recurso. Um é fé. Ou só quando precisa dele, né? E talvez você esteja aqui hoje não por acaso, mas porque essa é a hora de realinhar sua vida. Você tem que estar com Deus no centro da sua vida, tanto nos momentos bons como no ruim. Não é só buscar Deus quando você está no desespero, na luta ou está passando por enfermidade. Quando Deus está te abençoando, você tem que buscar Deus para dar graça e para fazer alguma coisa como gratidão para o reino dele, para servir outros. É isso, não. Mas não é para buscar só na hora boa ou só na hora ruim. É para buscar em ambas as horas. Não é? Todos os dias da sua vida. Você precisa de Deus todos os dias. Eu preciso de Deus todos os dias. Você precisa da palavra para direção todos os dias. Você precisa de oração todos os dias. Isso é alimento para a alma.
Agora, o seu corpo não precisa se alimentar todos os dias? A alma também precisa, o espírito. Entendeu? Então, você não vai na academia para fortalecer o corpo, para cuidar do seu corpo físico? Então, você tem que cuidar da sua vida espiritual. Entendeu? E isso é todo dia. Você come todo dia, você bebe água todo dia. Por que você não tem que... É igual assim, ó, por exemplo, eu falo para as pessoas assim, né? Para as pessoas que eu conheço ou não conheço. O que me converteu não foi só isso, mas esse foi o primeiro ponto. Uma pessoa me deu uma mensagem, ela não está na Bíblia, tá, essa mensagem, mas ela tem a ver com a palavra de Deus, ela se alinha. Que falava assim para mim, aí a lágrima desceu dos meus olhos, porque falou assim para mim: o homem busca, como que é? O homem tem tempo para tudo na vida, mas não tem tempo para Deus. Ter tempo para Deus não é você falar de Deus, falar que crê em Deus, não é isso. Porque a carta de Tiago, leia lá, fala que tu crê que existe só um Deus, fazes bem, até o demônio crê e se estremece. Ó homem vão, quer saber que a fé sem obras é morta? Então quer dizer, falar que crê em Deus não é nada, você tem que mostrar para Deus em atitude. Falar até papagaio fala, rapaz. Então, eu e você tem que provar com as atitudes. Deus quer ver a ação, a atitude. Então, às vezes eu falo assim, eu envio o vídeo para a pessoa, aí a pessoa fala assim: vídeo longo. Ou então eu envio um filme bíblico, filme de 3 horas, mas a pessoa gasta 5 horas para as coisas do mundo, gasta um monte de tempo para diversão, gasta um monte de tempo para um monte de coisa. Mas aí você fala: eu ponho o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem certeza? Será que põe mesmo? Eu não estou julgando, irmãos, não estou falando que você não põe, eu não sei, não estou vendo, estou perguntando. Para você refletir e se analisar. Não minta para você mesmo e nem para Deus. Eu tenho o maior prazer em perder 3 horas, que tem filme bíblico de 3 horas, para mim pegar conhecimento ou estudar a palavra. Você gasta com diversão ou com outras coisas bastante tempo, mas você não tem meia hora para ler a Bíblia. Você não tem meia hora para orar. Entendeu? Então como você põe o reino de Deus em primeiro lugar? Põe Deus em primeiro lugar? Não põe. Não minta para si mesmo, né? Eu não estou julgando nem falando que vocês estão fazendo isso aí do outro lado, que eu não sei como é que eu vou saber. Estou falando quem faz, tá? Para poder a pessoa refletir. Não é nem um julgamento, é levando a reflexão, entendeu? Porque aí você buscando Deus e pondo Deus em primeiro lugar, as coisas vão fluir. É lógico que não vai ser fácil. Vai vir as lutas, a aflição, os desafios, mas tudo vai se alinhar e vai dar certo. Porque não tem como dar errado quando você está com Deus. Não tem, né? Quem fala que dá errado é mentiroso, é enganador, né? E às vezes você está pensando em dar certo da sua forma. Às vezes você se frustra porque não é da sua forma, é da forma de Deus. Primeiro, quando você se entrega a vida para Cristo e para Deus, você tem que entender que você não é dono mais da sua vida. Você foi comprado a preço muito alto. Você foi salvo pela graça e misericórdia, certo? Mas não é porque você foi salvo pela graça que ninguém pagou. Você não pagou, mas outro pagou no seu lugar. Cristo pagou no seu lugar. Ele deu a vida por você. Pagou o seu pecado. Então foi caro. Então você não é mais dono de você. Quem é dono é Yahweh, é Elohim Adonai, é Deus, o Criador dos céus e da terra, por meio do seu Filho Yahshua HaMashiach, Cristo Jesus. Entendeu? Então, você está aqui guiado para fazer a vontade do Pai. Não é Deus que tem que fazer a vontade sua. Muita gente pensa que Deus é mordomo, que tem que fazer toda a sua vontade. Me abençoa, me dê isso, me dê aquilo. Não. Deus te abençoa conforme a sua obediência. Nós somos chamados a fazer a vontade do Pai, não o Pai a nossa. Porque nós somos pecadores, o Pai é puro, é santo. Entendeu? As pessoas trocam tudo de posição, as coisas, de lado. Veja aquele empurrão invisível que Deus está usando para te lembrar. Eu quero ser sua base, não seu plano B. Se esse conteúdo já começou a provocar reflexões em você, escreva nos comentários. A base da minha vida precisa ser firme.
Ou compartilhe sua experiência. Às vezes, sua história pode ser exatamente o que alguém está precisando ouvir hoje. E fique comigo. Na próxima parte vamos revelar como hábitos diários guiados por fé e propósito criam um caminho real de prosperidade, sem fórmulas mágicas. E claro, vamos nos aproximar do hábito mais poderoso de todos, mas só no final. Você está pronto para isso? Você já reparou como a vida parece travar quando a mente está em conflito? Você quer seguir um caminho, mas a dúvida paralisa. Você até sabe o que deveria fazer, mas a indecisão te prende ao mesmo lugar. A maioria das pessoas não está falhando por falta de força, mas por excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. E é por isso que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Quando Deus ocupa o centro, o caos perde o trono. A clareza começa a nascer. Você começa a enxergar além do óbvio. Sente paz antes de tomar decisões, e aquilo que antes te confundia, agora te mostra direção. Napoleon Hill chamava isso de a inteligência infinita, uma fonte superior de sabedoria, acessível àqueles que aprendem a silenciar a mente e ouvir algo maior que o próprio ego. Que vem do Pai. Na Bíblia, isso já havia sido revelado em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é clareza. Isso é alinhamento. Isso é fé que anda junto com ação. Porque fé de verdade não é passiva. Não é esperar que Deus resolva tudo por você. Fé é confiar e continuar andando. A diferença entre decidir sozinho mas continuar andando e agir no tempo de Deus, não no seu. Você tem que discernir, porque às vezes Deus manda você esperar em alguma circunstância. Quando ele fala esperar, aí muita gente fala assim, mas não é se esperar para ficar parado, é se mover. Não, mas às vezes Deus manda você ficar parado, sim, parado literalmente, esperando ele mostrar o caminho, porque você pode ir para o caminho errado. Deus quer um, você pode ir para o outro, entendeu? Então, eu fiz isso, eu passei por isso. Muita gente me impressionando, você está procrastinando, Deus mandou para você ir. Eu me sentia perturbado, eu me sentia sem paz. Quando você não tem paz, não dê o passo de fé, porque Deus é paz. Você pode não saber para onde vai, porque Deus chamou Abraão e falou, vá para uma terra que eu te direi aonde é, mas ele não disse. O Abraão saiu sem saber para onde ir, mas ele foi, mas porque Deus mandou ele se mover. Mas às vezes Deus manda você ficar parado e esperar ele decidir. Não é porque você é covarde ou porque você não dá passo de fé, é porque você está tendo paciência no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, não vai só na conversa dos outros, vai discernir e buscar a confirmação de Deus. É para me dar o passo agora ou é depois, Senhor? Não é o homem que determina a hora do seu passo de fé, é Deus, entendeu? Então, muitos não entendem isso. Aí vai dar o passo de fé antes da hora e quebra a cara. Aí fala, Deus me decepcionou. Não, você que ouviu o homem lá, do homem que falou que era a boca de Deus, e às vezes nem é a boca de Deus, e te iludiu, entendeu? Porque você não buscou confirmação. Tudo que o homem te fala, mesmo que pareça ser de Deus, e seja realmente de Deus, você tem que buscar confirmação em Deus. Aí Deus vai mover alguma coisa para te confirmar, é isso mesmo. Se ele não confirmar e você continuar com confusão, mesmo que o outro fala para você dar passo de fé, não dê. Porque aí é o homem falando. Entendeu? Você tem que saber ter sensibilidade, porque a gente que é de Deus, a gente tem uma sensibilidade espiritual, a gente é sensível a lugares. A gente sabe discernir lugares pesados, o ambiente mais harmônico, pessoas carregadas ou mais harmônica ou mais leve, entendeu? Então Deus dá esse dom para a gente discernir. Então, e às vezes, mesmo a gente tendo dom de discernimento, algumas vezes a gente vai ficar confuso porque o inimigo vai trazer confusão. Só que aí você tem que se firmar em Deus, buscar oração na palavra para buscar a resposta em Deus e esperar a hora que ele vai te dar a resposta, que às vezes ela não vem na sua hora, e aí entra a paciência.
entendeu? E que muitos não têm a paciência, né? E quer fazer tudo na sua hora, ou na hora que o outro fica te atiçando lá. Meu, eu espero o tempo de Deus e o meu tempo. Não venha me pressionar aqui, não. Deus. Imagine duas pessoas. Uma toma decisões baseada em impulso, medo ou ansiedade. Olha lá, tá A vendo? outra silencia, Oi. ora, espera, e então age espera. com convicção. Aí age, depois da Qual espera. delas você acredita que está mais preparada para prosperar de forma duradoura? A verdade é que o mundo hoje quer te ensinar a correr. Olha lá, tá Mas vendo? Deus Não quer te adianta ensinar a correr. discernir. E quem discerne, escolhe melhor. Aí. Evita atalhos. Diz mais não do que sim. Evita cair em armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Sabe o que isso gera? Menos erros, mais foco, mais resultados com menos desgaste. Não. Confunda silêncio com inatividade. Talvez hoje você esteja num momento em que parece que nada está acontecendo. Você ora, busca, tenta, e tudo parece parado. Mas às vezes Deus Aconteceu isso silencia comigo não já. porque está ausente, mas porque está te treinando para ouvir. Silêncio também é resposta. Exatamente. Silêncio também é preparação. Muitos desistem nesse estágio. Desistem porque querem barulho. Mas sabedoria de verdade costuma vir nas horas quietas. Como Napoleon Hill dizia, as grandes realizações nascem de grandes silêncios. Então, se você está num tempo de silêncio, não E fuja aqui dele. tem coisa diferente. Eu vou já falar uma coisa aqui, que as pessoas interpretam tudo errado, algumas, né? Não todas. Já falaram pra mim, cala a boca, irmão, você fala demais. O verdadeiro sábio é quem fica calado. As pessoas, ela não quer ouvir a verdade, ela vem com essas conversas, entendeu? Porque Deus me chamou justamente para mim falar. João Batista era o quê? Voz que clama do deserto. Então o João Batista gritava o evangelho. Não é para você gritar que nem grita nas igrejas. Não é isso. Isso é o entendimento espiritual, irmãos. É que é para você calar na hora que é para calar, mas falar na hora que é para falar. O Espírito que te conduz a discernir. Se Deus te chamou para falar o evangelho e levar as boas novas, e levar a boa nova da salvação, e destruir as mentiras, você vai fazer isso como? Calado? Entendeu? Aí você discerne que é a voz do diabo mandando você calar. Que a verdadeira sabedoria é quem fica calado. Nem sempre, irmãos. Ele tá falando. Quando Deus fala da verdadeira sabedoria que fica calado, é para você. Entenda isso aqui, ó. É para você saber o que fala na hora certa. E saber ficar calado na hora certa. Entendeu? Tem hora que é para você calar. Entendeu? É hora para você esperar, se aquietar, ouvir a voz de Deus no silêncio. E às vezes, quando Deus fala para você falar menos, Ele está falando de você não falar bobagem. De você saber discernir o que você vai falar. Entendeu? Para você não ficar fuxicando com a vida dos outros. Para você não ficar julgando os outros. Para você... e a pessoa meio que confunde aqui julgamento com repreensão e com direção ou com chamada de atenção. Chamada de atenção e repreensão não tem nada a ver com julgamento. Aí você orienta uma pessoa, fala que a pessoa está errada aqui, aí a pessoa já está me julgando, porque ela não quer se corrigir. Aí ela fala, cala a boca, irmão, você fala demais. Então o erro é ela, não é eu que estou falando. Porque eu estou falando porque Deus me guiou e me dirigiu para falar. Não é a quantidade da palavra que você fala, é o que você fala. Se você está falando besteira, falando coisa errada, que está contrária à palavra, mesmo que você fale pouco, você já está errado. Mesmo que, se a sua atitude é errada, você não fala muito. Mas se tem atitude errada, você já falou muito. Porque a sua atitude fala por você. Se a sua atitude é reta, ela fala por você. Se a sua atitude é torta, ela fala por você. Entendeu? E muita gente entende as coisas só de maneira física e não de maneira espiritual. Às vezes sim, tem momentos, outros que ficar calado é você não contar os segredos que Deus pôs no seu coração para as pessoas não terem inveja e não tentar bloquear o seu caminho, como fez com José do Egito. Porque a gente é assim, às vezes a gente é boca aberta, porque a gente está tão feliz que Deus nos deu uma promessa que a gente quer compartilhar achando que todo mundo quer o nosso bem. Mas às vezes a pessoa tem inveja e fica querendo atrapalhar o plano de Deus
por colocar negatividade. É nessa hora que você tem que se calar, entendeu? Aí eu concordo, tá? Ou às vezes Deus manda você se calar, mesmo que você fale a coisa certa, mas a pessoa não tá no momento propício para você falar aquilo. Aí você tem que discernir e falar, vou ficar calado, entendeu? Aí sim, entendeu? Mas não é que, às vezes eu faço o meu vídeo aqui, eu falo de muito, mas eu falo as coisas certas e falo o que o Espírito de Deus mandou dizer. Aí a pessoa não quer ouvir, porque ela não quer se corrigir, ela fala, cala a boca aí, irmão, você fala demais. Aí eu dou a resposta, não se cala a boca de Deus, não se cala a voz de Deus. Eu sou boca usado pelo Espírito de Deus. Quando ele mandar eu calar, eu calo. Não é você que vai me mandar calar. Se você não quer me ouvir, não entre no meu canal. Pronto, acabou. Entendeu? Se você não quer me ouvir, fala que eu não envio mais meu vídeo para vocês. Entendeu? Então não vem. Entendeu? Tem pessoas que gostam de atacar os outros, de não quer se corrigir, aí ela ataca as pessoas, entendeu? Você tem que. Vamos ser coerentes com a fé que a gente diz que tem. Não vamos querer se dar uma de doido, de malandro, né? E discernir que tem hora sim que é pra gente ficar calado. E eu sei que eu falo demais, mas eu falo demais de quantidade, não de coisa errada. A diferença é essa, entendeu? Eu falo o que é certo, entendeu? Mas eu também sei calar. Quando às vezes eu fico em casa, eu procuro lugares quietos e fico calado, só refletindo na minha vida, na minha mente, falando com Deus na mente e buscando resposta na minha mente. Aí Deus me fala no silêncio, entendeu? Então, e tem hora que você não deve falar coisas para a pessoa, tem que ficar calado mesmo. Mas tem hora que você tem que falar. Isso chama discernimento de espírito. Não é a pessoa que me determina quando eu vou falar ou quando eu vou me calar. É o Espírito de Deus. Use-o para se alinhar, para orar com mais profundidade, para ouvir mais e falar menos. Porque quando a clareza chegar, você outra vai coisa, ouvir mais e falar menos. Em determinado momento, você tem que falar menos e ouvir mais. Sim, eu concordo. Que isso também é sabedoria. Mas, não porque o homem está determinando. Você mesmo tendo discernimento de espírito, sabe o momento de calar e ouvir mais. Porque eu também escuto as pessoas, eu não só falo. É que as pessoas que não me conhecem ao vivo, elas acham que eu só falo. Entendeu? Mas eu também escuto. Eu também absorvo conselho. Se tiver de acordo com a palavra de Deus. Certo? Eu também reflito naquilo que as pessoas me falam. Entendeu? Às vezes eu tô conversando com uma pessoa, às vezes eu falo bastante, mas às vezes eu deixo mais a pessoa falar e eu fico calado, só ouvindo. Entendeu? E às vezes tem momento que você tá uma rodinha, aí tá um assunto lá, certo? Aí você não entende do assunto. O que você vai fazer? Você vai ficar calado e não vai falar nada, você só vai ouvir, porque aí você vai aprender. Agora, tem gente que quer ensinar o que não sabe, aí fala demais, entendeu? E agora, quando você entende do assunto, aí sim você pode falar, entendeu? Então tudo é momento, tudo é discernir o momento, entendeu? Porque tem isso também, porque quando você fala, às vezes a pessoa acha que você está falando demais só porque você falou umas verdades que tocou no erro dela, aí ela, cala a boca, irmão, tô falando demais. Então você que não escute, vai escutar lá, juntar doutores, escutar o que você quer, conforme sua vontade e seus desejos. Prático. A escolha que define o caminho. Pense em quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus. Relacionamentos, negócios, amizades, gastos. Agora pense quantas vezes você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado. Esse é o padrão que precisamos quebrar. Verdade. Deus quer participar isso serve para mim ou qualquer não apenas outro. Consertar depois. Se isso te tocou de alguma forma, comenta aqui. Quero começar a decidir com Deus e não apenas recorrer a Ele depois. Esse simples ato de escrever pode ser seu ponto de virada. E talvez ajude alguém que está lendo os comentários agora. Quem anda com Deus tem menos barulho e mais direção. Quando Deus está em primeiro lugar, sua mente passa a filtrar melhor. O que vem de Deus? O que vem do medo? O que é urgência falsa? O que é distração disfarçada? Você aprende a esperar, aprende a escolher, e aprende que paz é um dos sinais mais confiáveis que Deus nos dá. Você já notou isso? Muitas vezes,
O caminho certo não é o mais confortável, mas é o que traz uma paz que não dá para explicar. O interior. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Você está pronto para andar com clareza? Não importa onde você esteja agora. Se não tiver clareza se sua mente está cheia de dúvidas, ansiedades ou pressões, saiba, Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção, mas Ele só guia quem está disposto a segui-lo. Então aqui vai o convite. Separe 5 minutos hoje para orar e pedir uma coisa: clareza. Não peça resultado ainda, peça discernimento. Depois disso, fique atento. Os sinais virão. No próximo trecho do roteiro, você vai descobrir como colocar Deus em primeiro lugar também transforma os seus relacionamentos e as decisões que você toma com outras pessoas. E porque muitos fracassos financeiros e emocionais acontecem por falta de discernimento espiritual nas alianças. Essa parte pode te poupar anos de sofrimento. Se você está pronto, escreve aqui nos comentários: quero viver com clareza, e compartilhe esse vídeo com alguém que está perdido. Talvez esse seja o farol que a pessoa precisava encontrar. Alguma vez você já confiou em alguém e depois percebeu que essa pessoa te afastou mais do que te aproximou do seu propósito? Se sim, saiba que você não está sozinho. Já aconteceu isso comigo. E isso não é só uma decepção comum. Muitas vezes é um alerta espiritual. Porque quando você não coloca Deus em primeiro lugar, corre o risco de escolher errado. Pessoas, oportunidades, caminhos. Mas quando Deus está no centro da sua vida, até suas conexões começam. Mas aí eu já discordo um pouquinho. Você passa a sentir um... Porque o que acontece, irmãos e irmãs? Aí eu já discordo dele um pouquinho aí. Porque mesmo quando você coloca Deus em primeiro lugar, o inimigo ele vai te atacar, ele vai tentar te confundir, para você sair do propósito de Deus. Ele vai pôr uma coisa no seu caminho que parece boa aos olhos do mundo, mas que é contrária à vontade de Deus. E não é porque você é escolhido, você ainda tem a carne. Então, às vezes, o inimigo vai usar o desejo da carne para te iludir. E aí você quer tanto uma coisa que você acha que veio de Deus, mas às vezes veio do diabo. Porque o diabo não vai colocar coisa ruim na sua frente. Ele vai colocar coisas boas, mas que está desalinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Então ele vai se atravessar no caminho, antecipar a Deus, e Deus vai permitir para te provar, para te testar. Entendeu? E às vezes você acaba falhando. Entendeu? Isso já aconteceu comigo. Mas não foi porque eu não punha Deus em primeiro lugar. Foi porque o inimigo tentou me iludir e eu não estava vigilante nisso. Eu queria tanto uma coisa, né? E eu não estava pondo uma coisa no primeiro que Deus. Mas eu queria tanto uma coisa que Deus, ele queria me abençoar. Mas aí eu já estava querendo tanta bênção, porque a bênção estava me afastando de Deus. Entendeu? Aí você fala, mas e se colocar a bênção no lugar de Deus, irmãos? Não é, porque para mim, eu achava que vinha de Deus aquilo lá, entendeu? Por isso que eu estava desejando aquilo, mas eu me enganei, porque o inimigo te ilude, entendeu? Mesmo quando você está no caminho de Deus, ele vai tentar te tirar, e Deus permite. Não porque ele quer que você caia, mas para te capacitar, te amadurecer na fé e te dar mais discernimento. Porque às vezes mesmo a gente tem discernimento, tem momentos que a gente oscila e aí você perde um pouco da unção do discernimento. Entendeu? Porque é uma coisa que você... porque a palavra de Deus fala assim, não é bom que o homem fique só. Aí você quer uma companheira. Aí a companheira, o diabo põe ela, mas parece boa, parece uma coisa de Deus, porque ele se transfigura em anjo de luz. Aí você pensa que é de Deus. Aí você vai naquilo lá. E aquilo te afasta de Deus. Aí depois que você vê que aquela bênção está te afastando de Deus, uma possível bênção, aí você vai perceber, ter o discernimento que não era de Deus, entendeu? Mas aí você já estava no caminho daquilo. Isso acontece muito, já aconteceu, não só comigo, mas já aconteceu com outros e aconteceu comigo, né? Só que isso valeu na minha vida para mim aprender, entendeu? Serviu de aprendizagem. Diante de certas amizades, começa a perceber quando uma sociedade não está alinhada com seus valores. E aos poucos, a vida te mostra. Prosperidade também é proteção. Relacionamentos não é dinheiro só. A pessoa só vê prosperidade com dinheiro, dizia, você material. É a média das 5 pessoas com quem mais convive.
mas ele também Você a quer levava. ver o que é a prosperidade para Deus? Quando Jesus fala em vida e abundância e prosperidade, Cristo fala isso, você ter saúde, você estar bem relacionado com a sua família, você tá feliz no seu ambiente de trabalho, mesmo que você não ganhe bem, mas você faz o que você gosta, você ter tempo para as coisas de Deus, você ter tempo para sua família, você ter tempo para o seu lazer. Isso é prosperidade, isso é vida e abundância, entendeu? É você viver o reino, é você viver a Deus, é você obedecer a palavra, é você andar na justiça, é você andar na verdade, na lealdade, na fidelidade e ter isso também de volta para você. Isso é prosperidade, não tem a ver. Aí você fala é só financeiro, é só material. Olha lá, o coração está no dinheiro. Isso daí é mamão, cara. Você está adorando o dinheiro, você não está usando o dinheiro para te servir, você está sendo escravo do dinheiro. Então você já está, o demônio do dinheiro já está ali te escravizando, sem você perceber. As pessoas afetam diretamente sua mente subconsciente, ou seja, gente negativa, invejosa, impulsiva ou sem propósito. Isso tem muito, viu? Contamina seu pensamento, sabota sua energia e retarda seu progresso espiritual e financeiro. Quando Deus vem primeiro, você desenvolve o que a Bíblia chama de discernimento. A capacidade de sentir no espírito o que os olhos ainda não veem. Que é o próprio Deus e Espírito. Aí você aprende a discernir. Amizades antigas, relacionamentos amorosos, até ambientes que você frequenta. Você já sentiu um desconforto inexplicável perto de alguém? Já. E depois entendeu que era também. Deus te alertando? Se sim, comenta aqui com um. Você pode ajudar outros a identificarem esses sinais também. A escolha das alianças. Define o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te puxam para cima. Pessoas erradas te prendem no lugar. E a verdade é que muita gente empaca na vida não por falta de fé ou talento, mas por andar com quem não deveria. Deus te ama tanto que às vezes Ele vai permitir que certas conexões se rompam. É, verdade. Mesmo que aconteceu isso comigo só para te também. libertar de algo que lá na frente te destruiria. Não se assuste com as podas. Se Deus está tirando alguém da sua vida, é porque Ele tem algo Ou coisas, ou pessoas. ou porque essa pessoa estava te afastando da rota. A exato. porta que abre. É isso mesmo. O laço que quebra. Nem toda porta aberta é bênção. E nem todo fechamento é derrota. É isso. Você precisa aprender a discernir o que vem de Deus, o que é apenas tentação disfarçada de oportunidade. Napoleon Hill observou que os maiores erros financeiros das pessoas bem-sucedidas sempre vieram quando elas ignoraram o instinto. E sabe como Deus fala com você? Através da intuição, através da falta de paz, através de pessoas que te confrontam em amor, através do que não flui. Se você está tentando forçar algo que não se alinha, pare. Deus nunca te guiará por onde Ele não caminha junto. Como colocar Deus nas suas decisões diárias. Aqui está um pequeno hábito que pode mudar suas escolhas. Antes de qualquer decisão importante, ore. Depois da oração, se escute. Depois de escutar, observe os sinais. Depois disso, haja com coragem. E se ainda restar dúvida, faça a pergunta que encerra qualquer confusão. Isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se afasta, você já sabe a resposta. Você está pronto para romper... É igual você ir em lugar. Você vai em lugar que a Bíblia diz que não convém para você como cristão? Se você for, você pode falar, não tem nada demais. Mas, o que vai acontecer? Não convém você estar lá. Você está desobedecendo a Deus. Então, depois que as consequências vierem, não reclama. Porque aí você quer fazer a sua vontade, porque você quer realizar aquele prazer. Então, o verdadeiro cristão, ele sabe que certos ambientes não é para ele. Eu já fui em ambiente que não era para mim depois de convertido. Por quê? Porque eu fui iludido. Eu nem sabia que eu ia naquele ambiente. Eu sabia que eu ia num lugar com uma pessoa que ela me levou, mas não sabia onde era. Se eu soubesse, eu não tinha ido. Porque eu, como cristão, não devo frequentar ambientes. Quando eu cheguei lá, já estava lá. Aí eu falei, eu não vou sair, né? Eu tô com a pessoa aqui,
Fiquei, para ver se o que rolava lá. Exatamente rolou o que não era para rolar na vida de um cristão, entendeu? Aí eu saí de lá, falei, vamos embora daqui. Aí acabei discutindo com a pessoa, porque, né, e eu já tinha falado, eu tô no caminho do Senhor, eu sou cristão, não me convém, mas não tem nada demais. Não tem nada demais para você, para mim tem. Então, às vezes pessoas te afastam do caminho de Deus. Então aí, se ela te afasta, então você já sabe a resposta, já sabe o que você tem que fazer. Mesmo que você goste da pessoa, não é para você, entendeu? Porque prioridade tem que ser Deus na sua vida, entendeu? O caminho e o propósito dele. Se a pessoa não está preparada para andar junto com você, então é melhor deixar ela seguir o caminho dela, segue o seu. Talvez hoje Deus esteja te chamando para encerrar ciclos, romper alianças que te estagnam, reavaliar quem anda do seu lado. E isso dói. Mas às vezes, a dor do corte salva você da dor do colapso. Exato. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está insistindo numa sociedade, num namoro, num ambiente tóxico. E comenta aqui: eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa frase pode ser sua oração de hoje. Chegamos ao ponto mais importante de tudo o que falamos até aqui. E talvez você já tenha percebido... E aproximar de Deus não é frequentar religião, hein? É você ir para a Bíblia, ir para o propósito de Deus para a sua vida, direção do Espírito, da palavra. Tem nada a ver com frequentar religião, hein? Que as pessoas confundem muito isso daí. Crio, que esteve presente o tempo inteiro. Não é sobre o que você faz. É sobre quem está com você quando faz. Não, é só sobre hábitos. É sobre intenção, alinhamento, presença. Você pode ter uma rotina produtiva, pode ler todos os livros, pode acordar cedo, trabalhar duro, aplicar estratégias, mas se Deus não estiver no centro, tudo isso vira peso. E cedo ou tarde você vai se cansar, se perder, se frustrar. Napoleão Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda realização. Mas hoje entendemos mais do que isso. A fé precisa ocupar o lugar mais alto da sua vida. Sim. Porque quando Deus está no topo, o resto da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso é completo. Espírito, emoção e propósito. Paz. Clareza. Relacionamentos alinhados. Decisões firmes. Foco. Prosperidade com propósito. Tudo isso não é coincidência. É o que está acontecendo na minha vida agora, de bênçãos, porque você já viu gente com muito dinheiro? Eu busquei a direção do Senhor, não a minha vontade. Mas com o coração em pedaços? Já viu gente com fama, mas que se perde no vazio da alma? Já viu gente que conquista, mas não sabe o que fazer com o que tem? Isso acontece porque o sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele não aguenta tempestades. Não sustenta a alma, não traz sentido. E é por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias não é só orar, não é só trabalhar, não é só pensar positivo. É viver com Deus no centro dos seus pensamentos, no centro do seu dia, da palavra de Deus, no centro das suas metas, no centro das suas decisões. Um exemplo prático de transformação real. Deus tem que estar no centro de tudo. Imagine acordar, tudo vem dele. Checar o celular ou pensar no que tem que fazer. Você fecha os olhos e diz: acorda primeiro o celular, depois meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Ao contrário, parece simples, mas essa atitude muda tudo, porque você não está apenas começando o dia, está entregando o controle. E quando Deus dirige, até os atalhos desaparecem, porque Ele te mostra o caminho certo. Mesmo que seja mais longo e difícil. Esse pequeno hábito, feito todos os dias, vai construindo uma estrutura interna que te protege da pressa, da comparação, da ganância, da ilusão. Você passa a entender que nem tudo que brilha é bênção. Nem toda oportunidade vem de Deus. E que esperar com paz é melhor do que agir com ansiedade. E se você decidir colocar Deus em primeiro lugar, a partir de hoje, você vai errar menos, vai se curar mais rápido, vai crescer com mais consistência, vai atrair as pessoas certas, vai prosperar com leveza,
Porque Deus não quer apenas que você vença. Ele quer que você vença com sentido, com propósito, com identidade, com paz. E é exatamente isso que diferencia quem apenas tem sucesso de quem se torna uma pessoa transformada. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. A partir de hoje, Deus será o seu. Pronto, agora terminou, irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho, se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui!